Olá, meus amigos e amigas, estamos iniciando a quarta aula do curso Recrutando, Selecionando e Formando uma Equipe de Alto Desempenho. O nosso lema é: sua equipe pode ser o diferencial do seu negócio. Eu sou Fabiano Medeiros, tutor e produtor deste curso. Vamos nessa? Vamos lá. Relembre a aula 3 respondendo as seguintes questões. O que é um perfil? Do que deve ser composto um perfil? O que é um atributo de habilidade? O que são fontes de recrutamento? Quais as principais fontes para recrutamento de pessoal? Qual a importância de dar retorno e feedback aos interessados pela sua empresa? Para que serve a triagem de candidatos? Qual a importância de utilizar-se os sites de empregos na internet? Atenção, se você conseguir responder 70% dessas perguntas sem consulta, é porque teve um bom nível de aprendizado. Parabéns! Se não, retorne e faça a aula. Tenha humildade, porque a humildade e a persistência é a força motriz dos vencedores. Cuidados iniciais do processo de seleção. Antes de iniciar um processo seletivo, com entrevistas, dinâmicas de grupos ou outras formas, faça uma boa organização do processo, como local da entrevista ou da dinâmica de grupo, análise das informações do candidato já em seu poder, bem como o perfil desenhado. Nunca deixe o candidato mofando à sua espera. Isso significa desrespeito e vem de uma imagem péssima da sua organização. Seja cordial com o candidato, nunca esqueça que ele fica muito nervoso, ele ou ela ficam muito nervosos numa entrevista, e isso é normal, afinal, eles estão lutando pela sobrevivência. Tente deixá-lo à vontade, processo seletivo não é uma guerra. Essa é a ficha de apoio, nesse caso aqui para funcionários administrativos, é um perfil mais ou menos dos funcionários administrativos, as notas, e algumas ideias de perguntas para checar os atributos. Nessa outra, para vendedores, veja que o perfil é modificado. É muito bom realmente utilizar a matemática para nos facilitar na decisão com essa matriz aqui que estamos apresentando. Reduz a possibilidade de falhas no processo de entrevista e de seleção. Métodos mais utilizados para selecionar candidatos: as entrevistas, ferramentas para análise de perfil, por exemplo, DISC, que nós vamos também estudar numa dessas aulas, testes práticos, dinâmica de grupo, aulas vivenciais, contatos individuais, contatos com referências. Acompanhar o candidato em determinadas atividades também é uma forma de observar os candidatos. A principal delas é a entrevista. É a mais frequente ferramenta utilizada para selecionar. O entrevistador deve fazer perguntas para checar se as informações prestadas pelos candidatos são verdadeiras e o seu histórico, comportamentos e vivências. O entrevistador deve, no planejamento, montar uma lista de perguntas-chave. Nada de amadorismo. Essa história que diz, eu já estou muito calejado em fazer entrevista, isso não existe, tá, gente? Cada entrevista é uma entrevista. O entrevistador deve falar o mínimo possível e o entrevistado falar o máximo possível. Essa é uma dádiva do bom recrutador. O entrevistador deve abrir a sessão de entrevista falando da oportunidade e deixando o candidato muito à vontade. Uma boa entrevista deve ser realizada em no máximo 60 minutos, senão fica uma coisa muito cansativa. O entrevistador deve permitir que o entrevistado também faça perguntas sobre a empresa, a oportunidade, porque nós partimos da lógica que o candidato também escolhe a empresa. Não é esse desespero que as pessoas falam. Tipos mais comuns de entrevistas. A tradicional, nesse modelo, o entrevistador aborda diversos aspectos da vida do candidato, como vivências, experiências, comportamentos. Já na entrevista por competência, o entrevistador foca nas competências que ele precisa e que são requeridas pelo perfil
apresentado. Eu posso fazer uma entrevista com mais de um candidato? Sim, mas não é produtivo quanto as entrevistas individuais. Mas eu mesmo já fiz entrevistas por competência, por exemplo, que eu focava só na competência. E eram candidatos muito voltados para atividades operacionais. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, pontos assim como essa dádiva de Freud, o pai da psicanálise. Comportamentos passados, comportamentos futuros. Nessa afirmação, o pai da psicanálise dizia que um comportamento passado pode ser projetado para prever comportamentos futuros. Uma pessoa que tem, na história da entrevista, muitas dificuldades de relacionamento pessoal, provavelmente no futuro também terá. Ou seja, o entrevistador pode e deve deixar o candidato à vontade para falar do seu passado, histórias, vivências, experiências, e descobrir várias informações importantes que poderão se revelar no futuro. Por exemplo, estávamos selecionando pretendentes a serem guarda-vida no mar. Aí um dos candidatos nos contou uma experiência de ter salvo uma pessoa se afogando quando ainda era jovem, quando ele ainda era adolescente. E isso foi muito importante para projetarmos o futuro daquela pessoa como guarda-vida. O entrevistador eficaz se equipara a um bom investigador ou repórter. Tem que ter o DNA de descobrir o que está pelo lado contrário, pelo outro lado. Não é assim um bom repórter e um bom entrevistador, um bom investigador profissional, descobre tudo, né? Através das perguntas. Eu queria compartilhar também com vocês alguns assuntos que eu adoro pesquisar. Por exemplo, quais as principais disciplinas você mais se identificava no ensino fundamental e médio e quais atividades mais se identifica? A resposta nos leva a identificar as inteligências mais predominantes do candidato. Ontem mesmo eu estava ajudando um cliente a entrevistar uma pessoa para a área financeira. Toda a história do rapaz era com relação a coisas exatas, inclusive música, ele é músico também. E a música tem muito a ver com a matemática, né? Vide a escola pitagórica, que foi onde nasceu a música. Outro ponto, como você é visto pelos seus amigos, colegas de trabalho e parentes de uma maneira geral, e qual a sua opinião sobre isso? A resposta nos leva a identificar o perfil comportamental mais predominante e quais os tipos de emoção mais frequentes. Outra perguntinha que eu adoro: quais são os seus sonhos e objetivos pessoais e profissionais? Por quê? Porque isso leva o candidato a falar do seu futuro e se tem planejamento e metas. Outra, quais foram as suas principais realizações? Independente de ter trabalhado de forma formal ou não. Por exemplo, muitas vezes o candidato nos fala da sua atividade voluntária numa igreja. E isso é muito relevante para a gente formar essa compreensão de quem é aquela pessoa que nós estamos entrevistando. Quais são os seus hobbies e o que você faz para cuidar do seu corpo e da sua alma? Também leva o candidato a falar dele próprio como pessoa. Nós recomendamos pelo menos 5 perguntas-chave. E, de novo, gente, não vamos ser amadores. Fazer isso tudo de cabeça. Ah, não, na hora você esquece. Então, o ideal é você ter a colinha para fazer as perguntas de uma forma estruturada. Uma dica, eu costumo iniciar a entrevista falando sobre o que o candidato expôs no seu currículo ou ficha de inscrição. Eu falo em alto tom, até porque pode ser que tenha outras pessoas na banca de avaliação e elas já vão ser introduzidas no processo de perguntas. Logo em seguida, eu peço para ele ou ela fazer um Wikipedia sobre a sua vida pessoal e profissional. Só depois é que eu começo. Ou seja, o candidato tem a oportunidade de falar da sua bibliografia pessoal e profissional. E eu digo para vocês, eu duvido que não tenha alguém, todo mundo tem história. E a infância e a adolescência é mestra em nos projetar o futuro. Gente, eu queria fazer um depoimento, uma entrevista recente. Eu estava num cliente, o cliente me convidou para entrevistar uma moça
cujo currículo era muito ruim. E nós, então, seguimos isso que nós estávamos falando aqui e tal. É muito engraçado porque essa moça, inclusive, muito semelhante com a das irmãs do Michael Jackson. E ela foi falando, né, muito falante, muito comunicativa. E era uma vaga de vendas. E ela nos contou um pouco da sua vida, trabalhou como vendedora, como promotora, telemarketing e tal, e depois largou tudo e foi vender docinhos na rua. Comprou um carrinho e saía lá de Guaratiba e vinha até o Recreio no BRT vendendo docinhos. Ia para a praia, vendia docinhos e depois voltava vendendo docinhos. Aí foi nos contando que acordava 3, 4 horas da manhã para produzir os seus próprios produtos e tal. Enfim, foi muito agradável a história dela. Ela inclusive, na entrevista, foi muito bacana, porque ela veio com um carrinho, deixou lá no estacionamento da empresa, convenceu o rapaz do estacionamento a deixar lá, porque tinha uma entrevista lá com o dono da empresa. Levou fotos para mostrar ela, aliás, toda vestida, ela se veste como roupa de quem trabalha com padrões de alimentos. E ela deu um show. Gente, a sala onde nós estávamos entrevistando essa moça encheu-se de energia. E ao final eu perguntei ao dono da empresa, e aí, o que o senhor achou? Ele falou, não, ela já está admitida. Eu estou, inclusive, pensando em colocar ela para visitar cliente. Vou alugar uma lambreta. Enfim, não precisa dizer que essa é uma pérola de vendas. E eu me lembrei muito porque eu tenho um filho que é executivo de uma multinacional, está muito bem sucedido na área de vendas, ele é responsável por toda a área de vendas dessa multinacional. E ele começou exatamente no balcão de uma loja. Ele que procurou emprego, ele que fazia os bonequinhos e vendia, ele que organizava a discoteca, ele montou uma discoteca, eu é que carregava as caixas no meu carro de madrugada. E isso a gente projeta como uma pessoa de sucesso. É claro que eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa como essa que nós estamos falando aqui, ela tem um grande talento de vendas. É claro que isso só não é o suficiente para ter sucesso. É claro que precisa também de uma boa liderança, precisa de treinamento de produtos, precisa de treinamento de técnica de vendas, precisa de remuneração adequada de vendas, que impulsione os negócios. Enfim, precisa de uma série de coisas. Mas a moça vai estar começando e eu vou acompanhar, porque se ela não der certo, eu quero entender quais são as causas. Outro aspecto que eu também quero compartilhar com vocês é o advento das ferramentas de internet, como o Google Meet e o Teams da Microsoft, para a realização das entrevistas e muitas vezes até de dinâmica de grupo. Já tem algumas empresas fazendo isso. E gerando economia de tempo para entrevistadores e entrevistados, porque não é fácil. Você se desloca para lá, se desloca para cá. A gente também que trabalha com essas atividades também perde muito tempo. E eu uso muito o Google Meet, não mais para entrevistar, porque eu já não faço com grande frequência, já tem as pessoas que trabalham comigo que fazem isso, mas eu sou um mestre em utilizar Google Meet e Teams nas minhas atividades profissionais. A internet é algo fantástico, a gente também já falou dos sites, né, de utilizar os sites. Então nós usamos muito e recomendamos esse tipo de recurso tecnológico. Agora eu queria que vocês assistissem os vídeos a seguir e que vocês registrem o que mais chama a sua atenção. É uma moça que eu sou muito admirador dela, ela é uma excelente profissional de recursos humanos, uma excelente profissional dessa área de recrutamento e seleção. E eu queria que vocês anotassem os principais pontos aprendidos, porque isso é uma forma de internalizar melhor os conhecimentos, segundo os grandes educadores da humanidade. Então aqui nós temos a entrevista tradicional, a entrevista por competências, na voz, uma figura brilhante. Vídeos públicos no YouTube. Então é só clicar aí e assistir e registrar tudo que vocês estão aprendendo. Uma coisa que me perguntam muito é se eu posso gravar uma entrevista. Sim, sobretudo quando ela é através dos meios tecnológicos, como Teams ou Google Meet,
porque lá já tem inclusive a opção de você pedir ao vivo ao candidato para ele dizer se concorda ou não. Porém, é necessário obter a autorização prévia do candidato. É muito chato, né, você fazer uma entrevista e gravar sem a autorização da outra pessoa. Aliás, isso serve não só para entrevista, para qualquer atividade que você esteja realizando, utilizando os recursos tecnológicos de Teams, Google, Zoom. E vamos fazer mais um exercício. Digamos que você é proprietário de uma loja de vendas de produtos para informática e vai entrevistar diversos candidatos à vaga de vendedora para este negócio. Monte uma lista com as principais perguntas que serão feitas aos entrevistados e envie o exercício para fabian@fmabr.com e receba nossa devolutiva. Mas isso é opcional. Tem muita gente que não faz isso. Mas eu estou me colocando à disposição para dar o feedback. E se quiser também mandar um videozinho, gravar um vídeo dizendo como é que foi e tal. Eu adoro esse tipo de interação com os meus alunos. E agora vamos falar sobre uma outra atividade muito importante nos processos de recrutamento e seleção, que são os testes para análise de perfil. Como aprendemos na aula 1, somos portadores de pelo menos 4 temperamentos ou comportamentos que formam o nosso perfil. O cientista americano William Moulton criou uma ferramenta chamada DISC, ou isso no mundo inteiro, isso é utilizado no mundo inteiro. Através de um questionário, você pode nos apontar quais os temperamentos ou perfil comportamental mais frequente. Esse questionário você tem que responder com muita honestidade, com muita integridade e vai muito próximo do que é o seu perfil. Não esquecendo que nós temos 4 tipos de temperamentos. A dominância, são os mais mandões, conformidades, os mais técnicos, estabilidade, aquelas pessoas que têm maior facilidade de relacionamento com clientes, por exemplo, e a influência, que é dos líderes. Lembra que a gente estudou isso lá no início? Muitas empresas utilizam essa ferramenta que pode ser encontrada em diversos fornecedores e aplicada e analisada por um profissional que compreenda a ferramenta e os aspectos técnicos envolvidos. Caso você queira fazer um teste e conhecer como é essa ferramenta, o melhor site que eu encontrei na internet é esse aqui, é do testeapd.com.br. Você paga, se eu não me engano, R$70 e você faz e ele manda todos os relatórios dizendo, olha, esse caboclo é dominante mais ou dominante menos. Ele chega a esse ponto de detalhe. Eu recomendo muito, nas empresas onde eu trabalhei, onde eu prestei serviço, isso é muito utilizado para análise do perfil comportamental. É a melhor ferramenta que existe no mercado. E se você quer levar para a sua empresa, muitas vezes sai por um valor muito pequeno a assinatura. Aí, né, nós já estudamos sobre isso, e o DISC, ele é todo feito com base na teoria junguiana. Outro meio também de selecionar o pessoal são os testes, que podem ser aplicados para identificar possíveis habilidades. Cálculo estrutural para engenheiros, legislação de trânsito para a contratação de motoristas, conhecimento sobre gestão de tráfego na internet para quem luta com tráfegos, com Google Ads, com Instagram, por exemplo. Elaboração de uma redação sobre tema da atualidade e outros meios para verificar se o candidato tem inteligência da comunicação e use a sua criatividade. Esses testes devem ser elaborados por profissionais que dominam o assunto, mas que têm um bom senso na formatação, até porque os candidatos nem sempre precisam de conhecimentos com grande profundidade. Eu já vi testes que pareciam mais uma prova de vestibular e não recomendo isso. Um bom teste é para verificar se a pessoa tem aquelas inteligências, aquelas habilidades predominantes, já que nós temos todas, já aprendemos também isso, né? Na próxima aula, vamos continuar estudando como selecionar os candidatos. Estamos encerrando a 4ª aula. Todas as suas dúvidas, por favor, Fabian,
fmabr.com ou no meu WhatsApp, ou acessem o meu site www.fmabr.com e também conheçam o meu grande trabalho de ajudar os empresários a organizar os seus processos críticos. Até a próxima aula e um grande abraço para todos vocês.